Tempo comum, 22ª semana, segunda-feira. Tema: 85. Obras de misericórdia. Pontos a meditar. 1. Jesus misericordioso. Imitá-lo. 2. Preocupar-nos pela situação espiritual dos que estão ao nosso lado. 3. Outras manifestações da misericórdia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus voltou a Nazaré, onde se tinha criado, e conforme o costume, entrou na sinagoga no sábado. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías para que lesse. Jesus abriu o livro numa passagem diretamente messiânica. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Ele me enviou para pregar aos cativos a liberdade e devolver a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para anunciar um ano de graça do Senhor. Jesus, enrolando o livro, devolveu-o e sentou-se. Havia uma grande expectativa entre os presentes, seus conterrâneos, com os quais tinha convivido tantos anos. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Muito provavelmente a Virgem estaria entre os assistentes. Então o Senhor disse-lhes com toda clareza: hoje cumpriu-se esta escritura que acabais de ouvir. Isaías anunciava nessa passagem a chegada do Messias, que livraria o povo das suas aflições, e as palavras do Senhor são a sua primeira declaração messiânica, a qual se seguem os atos e as palavras conhecidas por meio do Evangelho. Mediante tais atos e palavras, Cristo torna o Pai presente no meio dos homens. É muito significativo, continua a comentar João Paulo II, que estes homens sejam em primeiro lugar os pobres despossuídos de meios de subsistência, os que estão privados de liberdade, os cegos que não veem a beleza da criação, os que vivem com amargura no coração ou sofrem por causa da injustiça social, e por fim, os pecadores. Mais tarde, quando os enviados de João Batista lhe perguntarem se é ele o Cristo ou se devem esperar outro, Jesus responde-lhes que comuniquem a João o que viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados. O amor de Cristo expressa-se especialmente no encontro com o sofrimento, em todos os campos em que se manifesta a fragilidade humana, tanto física como moralmente. Desta maneira, revela a atitude que Deus Pai, que é amor e rico em misericórdia, manifesta continuamente em relação aos homens. A misericórdia será o núcleo central da pregação de Cristo e a principal razão dos seus milagres. E seguindo os seus passos, a Igreja também cerca de amor todos os afligidos pela fraqueza humana, mas ainda reconhece nos pobres e sofredores a imagem do seu fundador, pobre e sofredor. Faz o possível por mitigar-lhes a pobreza e neles procura servir a Cristo. Que outra coisa podemos nós fazer se queremos imitar o Mestre e ser bons filhos da Igreja? Temos diariamente diversas oportunidades
de pôr em prática os ensinamentos de Jesus a respeito do nosso comportamento perante a dor e a necessidade. É uma atitude compassiva e misericordiosa que não espera por ocasiões excepcionais, como visitar um preso ou um doente ou socorrer alguém que está à beira de morrer de fome, mas vai se exercitando nas pequenas ocasiões do dia e com aqueles que se tem ao lado. Se vejo um colega de trabalho de cara batida, se uma pessoa da família se mostra particularmente cansada e sem ânimo, se um amigo me telefona a contar uma aflição em que está, sei ver nessas situações uma oportunidade única de ser outro Cristo, sem fechar os olhos ou mostrar-me indiferente e apressado. Hoje cumpriu-se esta escritura que acabais de ouvir. Dois. Ungiu-me para evangelizar os pobres, enviou-me para pregar aos cativos a liberdade e devolver a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Não há maior pobreza do que a provocada pela falta de fé, nem cativeiro e opressão maiores do que esses que o demônio exerce sobre quem peca, nem cegueira mais completa do que a da alma que ficou privada da graça. O pecado produz a mais dura das tiranias, afirma São João Crisóstomo. Se a maior desgraça, o pior desastre que existe é afastar-se de Deus, a nossa maior obra de misericórdia será, em muitas ocasiões, aproximar os nossos familiares e amigos dos sacramentos, fontes de vida e especialmente da confissão. Se sofremos com as penas, doenças e desgraças que os afligem, como não nos havemos de doer se vemos que não conhecem Jesus Cristo, que não procuram ou se afastaram dele? A verdadeira compaixão, a grande obra de misericórdia, começa pelo apostolado. Entre essas obras, a Igreja destacou, desde há muito tempo, a que nos anima a ensinar a quem não sabe. Quando o número de analfabetos decresceu em tantos países, aumentou em proporções assombrosas a ignorância religiosa, mesmo em nações de antiga tradição cristã. Por imposição laicista ou por desorientação e negligência lamentáveis, milhares de jovens batizados vêm chegando à adolescência no desconhecimento total das mais elementares noções da fé e da moral e dos rudimentos mínimos da piedade. Atualmente, a quem não sabe, significa, sobretudo, ensinar aos que nada sabem de religião, isto é, evangelizá-los, falar-lhes de Deus e da vida cristã. A catequese passou a ser, na atualidade, uma obra de misericórdia de primeira importância. Quanto bem não faz a mãe que ensina o catecismo a seus filhos e talvez aos amigos dos seus filhos, que enorme recompensa não reservará o Senhor aos que dedicam com generosidade o seu tempo a um trabalho de formação doutrinária cristã, aos que aconselham um livro adequado que ilustra a inteligência e desperta os afetos do coração. É abrir aos outros o caminho que conduz a Deus. Não há outra necessidade maior do que esta. Imitar Jesus na sua atividade misericordiosa para com os mais necessitados significa consolar e acompanhar os que se encontram sós, os doentes, os que passam pelas agruras de uma pobreza envergonhada ou descarada. Faremos nossa a dor que suportam, ajudá-lo-emos a santificá-la e procuraremos solucionar esse estado na medida em que nos for possível. Quanto podemos confortar essas pessoas com uma visita oportuna, com uma conversa simples e amável, bem preparada, procurando dar às nossas palavras e comentários um tom sobrenatural, que deixe no doente ou no idoso uma luz de fé e confiança em Deus. Com delicadeza e oportunidade, atrever-nos-emos a prestar-lhes alguns serviços, a arrumar-lhes a cama, a ler-lhes um trecho de algum livro ameno e mesmo divertido. Cada dia é mais necessário pedir ao Senhor um coração misericordioso para todos,
pois na medida em que a sociedade se desumaniza, os corações tornam-se duros e insensíveis, e cada qual tende a viver exclusivamente para si próprio. A justiça é uma virtude fundamental, mas só a justiça não basta. É necessário, além dela, a caridade. Por muito que melhore a legislação trabalhista e social, sempre será necessário proporcionar aos outros o calor de um coração humano, fraternal e amigo, que se abeira compassivamente dos homens como filhos de Deus que são, pois a misericórdia não se limita a socorrer os necessitados de bens econômicos. O seu primeiro propósito é respeitar e compreender cada indivíduo como tal, na sua intrínseca dignidade de homem e de filho do Criador. A misericórdia leva-nos a perdoar prontamente e de todo o coração, mesmo quando aquele que nos ofende não manifesta o menor arrependimento. O cristão não guarda rancores na alma, não se sente inimigo de ninguém. Devemos esforçar-nos por estimar mesmo os que são infelizes por culpa própria, ou em consequência da sua própria maldade. O Senhor só quer saber se esta ou aquela pessoa é infeliz, se sofre, pois isso basta para que seja digna do teu interesse. Esforça-te por protegê-la contra suas más paixões, mas desde o momento em que sofre, sê misericordioso. Amarás o teu próximo, não por ele o merecer, mas por ser o teu próximo. O Senhor pede-nos uma atitude compassiva que se estenda a todas as manifestações da vida, incluído o juízo que fazemos sobre o nosso próximo, a quem devemos olhar sempre sob o ângulo que mais o favorece. Ainda que vejais algo de mal, aconselha São Bernardo, não julgueis imediatamente o vosso próximo, mas antes desculpai-o no vosso interior. Desculpai a intenção, se não puderdes desculpar a ação. Pensai que a terá praticado por ignorância, por surpresa ou por fraqueza. Se o erro for tão claro que não o possais dissimular, mesmo então procurai dizer para vós mesmos: a tentação deve ter sido muito forte. Temos de lembrar-nos frequentemente de que, se formos misericordiosos, nós mesmos obteremos do Senhor essa misericórdia de que tanto necessitamos para a nossa vida, especialmente para as fraquezas, erros e fragilidades em que incorremos a cada passo e que Ele bem conhece. Maria, Rainha e Mãe de Misericórdia, dar-nos-á um coração capaz de compadecer-se eficazmente dos que sofrem ao nosso lado. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.